certo de que nada sou, nada tenho, nada posso sem ti. Então somente meu coração está aberto, também meus ouvidos à voz do teu Espírito Santo, que através dos lábios do teu Filho há de falar conosco. Redargua-nos, ensina-nos, exorta-nos com toda longanimidade no Espírito Santo. Esta é a minha humilde oração em nome de Jesus. Ainda em pés. Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja. Sem perca de tempo, quantos trouxeram a Bíblia Sagrada, por favor, livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 1. Nós vamos ler os 3 capítulos aqui, essa noite. Eu gostaria de agradecer a Deus a oportunidade de estar com os irmãos. Retornar a essa casa, para mim é um motivo de muita alegria. Eu vou falar na intimidade, porque desde criança eu conheço assim, pastor Zezinho. Que Deus abençoe sua vida, vida da sua família, da sua esposa, toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado pela oportunidade. A Juliane que entrou em contato com a gente, que Deus abençoe. Oliver, é um prazer, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. E manda um abraço para o superintendente em nome do Senhor Jesus, amém? Minha esposa não pôde estar comigo hoje, mas trago a paz dela para toda a igreja e fico feliz de ter o meu primo e minha prima ali hoje, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Livro de Abacuque, nós vamos ler 3 capítulos aqui essa noite, prometo ser rápido e breve, no tempo que me foi estipulado. Quero deixar uma palavra profética de Deus para a sua vida aqui essa noite, amém? Abacuque é um pouco difícil de ser encontrado, você abre Mateus e volta, e vai dar em Abacuque, amém? Capítulo de número 1, quem encontrou diz amém. A oração que Abacuque, o profeta, viu: ó Senhor, até quando clamarei e tu não me escutarás? Ainda que grite violência, tu não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a injustiça? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, e há quem suscite a contenda e o litígio. Por isso a lei é frouxa, e o julgamento nunca se manifesta, pois o perverso se aproxima do justo, e assim o julgamento prossegue errado. Vede entre os pagãos, e observai, maravilhai, e admirai-vos, pois eu realizarei uma obra em vossos dias, que não crereis, quando for contada a vós. Capítulo 2. Eu estarei sobre a minha guarda, e me colocarei na minha torre de vigia, e vigiarei, para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando eu for reprovado. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, e faça bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passa correndo, pois a visão é ainda para o tempo determinado, mas no final ela falará e não mentirá. Se tardar, espere-a, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma, que é orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Capítulo 3, oração de Abacuque, o profeta, sobre forma de canto, dizendo: ó Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Versículo de número 17. Pois ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o trabalho da oliveira fale, e os campos não produzam alimento, ainda que o rebanho seja cortado do seu aprisco, e não haja gado nos estábulos, nos currais, ainda assim regozijarei no Senhor, e exultarei o Deus da minha salvação. E nós dizemos amém, em nome do Senhor Jesus. Podemos assentar em nome do Senhor Jesus. Queridos, nos atentamos ao tempo que nós estamos vivendo, e diante do texto que nós lemos, diante dessa palavra, daquilo que o Espírito Santo quer falar aos nossos corações, daquilo que os nossos ouvidos têm a sensibilidade de entender, que Deus quer falar aos nossos corações, ainda mais o tempo que nós estamos vivendo.
Como nós estamos em um culto de adolescentes, e eu acredito que mesmo estando no culto de adolescente, a palavra ela é explanada para todos, no sentido de ser absorvida e vivida. Então essa é a palavra que Deus quer deixar ao seu coração aqui essa noite. Nesse tempo que nós estamos vivendo, qual tem sido as nossas atitudes? Qual tem sido os nossos pensamentos? Como que a gente tem reagido às situações que estamos vivendo? Pois o texto que nós lemos é isso que arremete, é isso que acontece, e é sobre isso que eu gostaria de falar diante da igreja aqui essa noite. O texto de Abacuque me chama muita atenção, porque um grande professor disse uma certa vez, em um livro de C.S. Lewis, dizendo que o nosso melhor não é revelado no nosso melhor momento. O nosso melhor sempre vai ser revelado no nosso pior momento. Ou seja, diante da caminhada do Evangelho, diante da vida do Evangelho, nós temos que ter a ideia, a imagem e o conceito de que é nos nossos piores momentos, nas nossas situações de dificuldades, de problemas, de lástimas, de dores, que o Espírito Santo tende a, neste momento, revelar o que há em nós de melhor. Não pense que nós seremos amadurecidos, ou que nós iremos crescer, ou que nós iremos ter sabedoria, ou que nós iremos atingir um nível diferente em ambientes apenas favoráveis, porque isso totalmente é contrário à lógica da vida, à lógica do Evangelho. Então o grande professor no livro de C.S. Lewis diz que o nosso melhor é revelado no nosso pior momento. Então são momentos difíceis, são momentos complicados, são momentos dolorosos, que tendem a revelar quem de fato somos, quem de fato nós acreditamos, e que palavra de fato nós temos levado em nossos corações e temos prendido dentro de nossa alma. Nós temos vivido tempos caóticos, tempos complicados, aonde eu acredito que a dificuldade não está apenas em um, mas está em todos. Todos nós passamos por dificuldades. Todos nós, em alguns meses, de lá para cá, desse ano de 2020, a partir de março, enfrentamos tempos difíceis, tempos dolorosos, onde a igreja se fechou, onde a gente teve que usar os meios de comunicação e mídia para nos habituar da melhor forma possível. Tivemos pessoas que se desviaram, ministérios que foram se desfeitos, famílias que foram se esvaindo, porque com esse problema todo, tudo estava sujeito, e nós estávamos sujeitos a tudo. Mas eu glorifico a Deus, porque isso já está passando. A ideia é que isso já está indo embora, e mesmo assim, nós ainda arrancamos força da fraqueza e viemos aqui esta noite para glorificar aquele que é digno de honra e de glória, porque Ele é aquele que tem sustentado a nossa vida, sustentado o nosso ministério, sustentado a nossa família. O texto de Abacuque é muito interessante, porque Abacuque está vivendo em um tempo meio que complicado. O tempo de Abacuque é um tempo difícil. Os historiadores contam que Abacuque é levantado em um tempo de crise econômica, crise política e crise espiritual. A crise econômica tem muito a ver com a crise política, porque se o poder financeiro ele é mal administrado, então basicamente uma crise política se instala. Uma coisa é ligada com a outra. Nos tempos de Abacuque, quem tinha, tinha muito. Quem não tinha, não tinha nada. E quem tinha, até tirava de quem não tinha, já que não tinha nada. A crise política estava instalada, porque os homens que eram para administrar a lei de forma positiva, não a faziam de forma positiva. Eles mesmos mudavam a lei conforme os seus pensamentos. Os profetas daquele tempo, há um tempo caótico. E o que me dói muito, não é quando eu leio e entendo que há uma crise política ou uma crise financeira, mas o que me dói muito, é que eu entendo que há uma crise espiritual. Uma crise espiritual é uma crise onde vai desencadear crise política e crise financeira, porque se eu estiver bem espiritualmente, por mais que o ambiente político seja controverso, eu ainda acredito que bendito é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, há uma crise espiritual instalada nos tempos de Abacuque. Os profetas que deveriam levar a palavra de Deus, não a levam com sinceridade. A história diz que os profetas levavam as palavras assim como o povo queria ouvir,
não como o povo precisava ouvir. Mudavam as mensagens para agradar a multidão, para agradar o povo, e assim ganhar do povo um agrado. Então Abacuque é levantado exatamente nesse tempo caótico, tempo de crise. E o que eu gosto é que Abacuque, como diferente de outros profetas, não é aquele que vai trazer de Deus ao povo, mas é aquele que vai levar do povo para Deus. É aquele que olha a situação do povo, se apaixona pela situação do povo, ama a situação do povo, sofre a situação do povo e luta pela situação do povo. Glória a Deus por isso, porque o que nós precisamos nesse tempo é que Deus levante em nosso meio mais Abacuques, mais pessoas que chorem pela situação do povo, que sofram pela situação do povo, mas que lutem pela situação do povo. O significado do nome de Abacuque é aquele que ama, aquele que abraça e aquele que luta. Abacuque é levantado em um tempo onde tem crise instalada, política, financeira e espiritual, e ele é levantado em um tempo para ser exatamente o marco de Deus para aquele tempo. Não é ele que vem trazer de Deus, mas é ele que vai levar até Deus. Glória a Deus por isso, porque a imagem de Abacuque no Antigo Testamento nada mais é que a imagem do próprio Cristo no Novo Testamento, porque quando Cristo vem de Deus se fazendo homem, é aquele que Paulo escreveu na carta aos Filipenses dizendo que mesmo subsistindo como forma de Deus, não quis por usurpação ser igual a Deus, antes se humilhou, como um servo se entregou, e foi fiel até a morte, e morte de cruz, mas Deus o exaltou, e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Abacuque é levantado em um tempo caótico, mas ele é levantado exatamente para abraçar a causa do povo. Ele leva a causa do povo a Deus, ele chora pela causa do povo a Deus, ele ora pela causa do povo a Deus. Que Deus levante mais gente assim, que não use da sua inteligência, da sua sabedoria, do seu poder e do seu entendimento para abater quem está de pé, porque no Evangelho nós não fomos chamados para derrubar quem está de pé, mas somos chamados para levantar quem está caído. No Evangelho não fomos levantados apenas para olhar para nós mesmos, mas olhar ao próximo, sofrer com o próximo, chorar com o próximo e liberar uma palavra: se Deus fez na minha vida, também pode fazer na sua vida. Se Deus me ajudou, também vai te ajudar. Dá um pouco de retorno aqui para mim, por favor. Sumiu meu retorno. Abacuque é levantado nesse tempo, um profeta que ama, um profeta que abraça, um profeta que luta. O tempo que nós estamos vivendo parece que é um tempo totalmente também complicado. E o que eu gosto é que, o que eu acho muito interessante é a oração de Abacuque. Abacuque é um profeta ousado, e a sua oração para Deus também é uma oração ousada. O seu cenário é caótico, o seu cenário é totalmente controverso, a crise instalada para tudo quanto é lado, as pessoas estão sofrendo, o que deveria ser não é, o que deveria dar certo não está dando certo, tudo aparentemente está dando errado, e a oração de Abacuque para Deus é exatamente essa: Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo, não? Imagine a gente chegar para Deus e falar: o Senhor não está vendo o que está acontecendo, não? Nas entrelinhas, Abacuque está orando de uma forma direta, está querendo mostrar para Deus, basicamente na mente dele, o que Deus não estava vendo, porque a oração de Abacuque é sincera, ele revela o que está dentro dele. Então ele olha aos céus e diz: o Senhor não está vendo o que está acontecendo? O mal está vencendo sobre o bem, o injusto está vencendo sobre o justo, a lei está se afrouxando, tudo que deveria ser não está sendo, quem deveria estar não está, quem deveria ter não tem. O Senhor não está vendo o que está acontecendo? E o que eu gosto é que no versículo de número 5 do capítulo 1, Deus responde a Abacuque, e a resposta de Deus para Abacuque é: vede e maravilhai-vos.
Oh, glória a Deus. Parece meio complexo isso, gente. Parece meio antagônico isso, mas essa é a resposta de Deus. Vede e maravilhai-vos. Enquanto Abacuque está orando desesperado, Deus, o Senhor não está vendo. Deus está dizendo, vede e maravilhai-vos. Porque o que hoje faço, não ireis acreditar nem quando vos for contada o que eu fiz. Oh, glória a Deus. Nós estamos vivendo um tempo complicado, estamos vivendo meses complicados. Como eu disse no início dessa mensagem, nós tivemos que nos apegar às formas de mídia e comunicação para tentar passar cultos online. Foi horrível o culto online, não foi a mesma coisa, não é a mesma coisa de estar aqui, mas o que eu gosto, não é quando nós perguntamos para Deus o porquê Ele permitiu, mas o para que Ele permitiu, porque tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, tudo tem um para quê, e eu acredito que a ideia de não estarmos aqui, mas estarmos em casa cultuando, é a ideia de que Jesus disse, que o meu Pai procura os verdadeiros adoradores, que adorem a Ele em espírito e em verdade, ou seja, não se preocupam com o local, não se preocupa onde, mas se preocupa como, porque nós estamos vivendo um tempo, que 4 paredes parece que é o que nos definia, que 4 paredes parece que era o culto verdadeiro, que 4 paredes então eu louvava, que 4 paredes então eu pregava, que 4 paredes então eu orava, e Deus aprove a sua vontade. Eu acredito que tudo está no controle de Deus, de deixar a gente um pouco de 4 paredes longe, mas ciente de que Ele ainda continua sendo Deus, e Ele ainda continua no controle de todas as coisas, porque não importa o lugar, mas importa como. Eu ainda continuarei dizendo que Ele é santo, que Ele é único, que Ele é verdadeiro. Quem adora o nome dEle aqui essa noite? Abacuque é levantado nesse tempo, e olha o tempo que a gente está vivendo. Imagine, a gente vivendo um tempo complicado, e a gente ora para Deus. Deus, eu preciso de uma resposta. O Senhor tem que intervir na minha situação. Eu preciso que o Senhor me responda. Por que está acontecendo isso? Por que está sendo assim? Por que isso? Por que aquilo? E de repente a resposta de Deus é: vede e maravilhai-vos, porque eu realizo obras. Oh, glória a Deus. Deus está dizendo, fui eu que suscitei o mal contra o meu povo, fui eu que permiti o mal contra o meu povo. Oh, glória a Deus, porque uma coisa é ouvir que o mal vem contra nós por força dele mesmo, em questão de vontade dele mesmo. Outra coisa é ouvir de Deus, o mal está no meu domínio, o mal está no meu controle, fui eu que deixei que acontecesse, sou eu que ordeno o começo, também sou eu que ordeno o final. Eu libero essa palavra profética para alguém aqui esta noite. Se você está preocupado com o que está acontecendo, então eu vim liberar. Deus ainda continua no controle desse mal, e eu acredito que Ele só veio não para nos desafiar a desistir, mas Ele veio para nos dar força, para continuar mais firmes do que nunca. Se o mal veio, eu orava, então eu oro mais. Se o mal veio, eu orava, eu pregava, então eu prego mais. Eu não paro, porque isso veio para me fortalecer, não veio para fazer com que eu desista. Sabe o que me veio à cabeça agora? Os irmãos lembram de Jó. Jó estava passando por um tempo complicado. Ou alguém recebe essa palavra? Jó estava passando por um tempo complicado. Precisava de Deus, de uma resposta. Tinha acabado de perder tudo. Estava na sarjeta jogado, se coçando com um caco de telhas. Jó pergunta para Deus. Há uma resposta. E como que o texto diz que Deus responde Jó? O texto diz que Deus vem no meio de um redemoinho. No meio de um redemoinho. Gente, redemoinho é destruição. Quem vai olhar redemoinho e dizer, meu Deus, que benção? Ninguém, porque redemoinho é destruição, é vapor, é poeira, é vento, é vindo e destruindo tudo. Mas o texto diz que Deus respondeu Jó do meio do redemoinho, porque dizem que do lado de fora é destruição, mas do lado de dentro é silêncio e organização. Sabe o que Deus está dizendo? Eu permito alguns redemoinhos da sua vida, não é para tirar as coisas do lugar, é para colocar as coisas no lugar. Se tem fé, então viva com fé. Se acredita na minha palavra, então eu estou organizando tudo. Quem pode levantar as mãos e adorar a Ele aqui essa noite?
Orabaie calabassori alabácia. Você pode fazer um favor por mim, só para acordar alguém, não precisa tocar nessa pessoa não, mas consegue olhar para ele, apontar o dedo para ele e falar: Deus está colocando as coisas no lugar, consegue? Diga para ele: Deus está colocando as coisas no lugar. Essa pandemia não veio para nos tirar fora, mas veio para nos incluir e acreditar que Ele é maravilhoso, conselheiro. Quem adora o nome dEle aqui essa noite? Orabas. Sabe o que Deus está dizendo? Fui eu que permiti, ponto final. Fui eu que ordenei, ponto final. É eu que estou no controle, ponto final. O salmista diz que Deus é aquele que orquestra a tempestade. Oh Espírito Santo, Deus é aquele que orquestra a tempestade. Deus é aquele que orquestra a tempestade. Você já viram uma orquestra? Você já viram um regente? O regente rege a orquestra, mas no final da canção, ele dá o sinal de pausa e toda a orquestra vai parar, porque o sinal daquele que orquestra é de pausa. O salmista está dizendo: ele orquestra a tempestade, ele rege a tempestade, ele ordena a tempestade, mas na hora que ele der o sinal de pausa, não importa qual a grandeza da tempestade, a orquestra vai parar, porque quem manda no céu, na terra e debaixo da terra é Ele, é Ele, é Ele. Quem adora ao Rei da Glória aqui essa noite. Eu sinto a presença de Deus sobre nós aqui esta noite. Eu não sei você, mas eu sinto a graça de Deus sobre nós aqui esta noite. E Deus libera uma palavra: eu continuo orquestrando esse seu cenário. Não vai te destruir, mas vai te dar força para continuar, para acreditar. Oh Espírito Santo, Espírito Santo da verdade. Se você ouvisse sobe para a torre de vigia. Está complicado, sobe para a torre de vigia, porque eu sei que se os homens não têm resposta na torre de vigia, há um Deus esperando para te liberar a resposta, dizer: não temas, não temas, não temas, não temas. Eu vou dizer até você glorificar: não temas, não temas, não temas, não temas. Quem recebe isso aqui essa noite? Por-me-ei na minha torre de vigia.
Abacuque está dizendo: é o Senhor que está no controle do mal? Então eu vou orar. Como eu gostaria que todos recebessem isso aqui essa noite. É o Senhor que está ordenando essa tempestade? Então eu vou orar. Eu vou parar jamais. Se é o Senhor que diz que está no controle, então eu vou orar. Porque talvez eu não enxerguei o que o Senhor quer que eu enxergue. Talvez eu não entendi o que o Senhor quer que eu entenda. Sabe o que eu gosto? É que a oração faz parte das nossas vidas. E é um princípio que precisa ser mantido. É por isso que eu gosto das palavras dos discípulos para Jesus. Certa feita, os discípulos chegaram para Jesus todos e disseram: Senhor, nos ensine a orar. Não foi nos ensine a pregar. Não foi nos ensine a fazer milagres. Mas foi nos ensine a orar. Oh, glória a Deus. Porque se a gente orar como o Senhor ora, a gente prega como o Senhor prega. Se a gente orar como o Senhor ora, a gente faz milagres como o Senhor faz milagres. E Jesus ensinou a seguinte oração: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade. Jesus está dizendo: vocês oram, porque a oração é aquela que no meio do cenário vai trazer o céu. Não é o que a oração disse: Pai nosso que estais nos céus, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino. Porque por meio da oração pode estar a calamidade que for, mas se eu orar, o céu desce aonde eu estou, o céu muda aonde eu estou. Quem recebe esta palavra esta noite? Alguém levante uma das mãos ao céu em nome do Senhor Jesus. Alguém pode glorificar por alguns segundos essa casa? Deus está dizendo: mantenha o princípio da oração. Eu faço o céu descer aonde você está, aonde você está. Porque a oração ainda fortalece, a oração ainda me mantém de pé, a oração ainda me faz acreditar, a oração me faz ter contato com aquele que manda em tudo. Oh, Espírito Santo, mantenha princípios, por-me-ei na minha torre de vigia. E sabe o que eu gosto? E já estou encerrando. É que ele diz: para ver que resposta o Senhor me dará. Vocês precisam glorificar, sabe por quê? Porque um versículo depois: e o Senhor me respondeu. Oh, glória a Deus. Olha o cenário que está. Olha a crise instalada. Olha todo mundo perdido, mas quando eu me coloquei na minha torre de vigia, o Senhor me respondeu. Olha todo mundo perdendo, mas quando eu coloquei na minha torre de vigia, olha o céu se abrindo. Olha todo mundo com medo, mas quando eu me coloquei na minha torre de vigia, o céu se abriu e ele liberou a palavra dizendo: não temas, o justo viverá pela sua fé. Eu encerro aqui essa noite, enquanto ela vai louvar. Alguém acredita nessa palavra aqui essa noite? Oh, glória a Deus, Oliver. Alguém acredita nessa palavra? E sabe o que eu gosto? É que quando Deus respondeu para Abacuque, ele disse: aviva, Senhor, a tua obra. Não foi a primeira coisa que ele falou. Eu tenho apenas 22 anos de idade, e nós temos vivido um tempo, eu acredito que uma das maiores gerações de pregadores que já existiu. Tem muito pregador abençoado, homens de Deus, pastor Zezinho, que pregam muito. Mas eu já vi muita gente dizer: nós temos que pedir um avivamento para Deus já. E eu acredito nisso. E é exatamente isso que eu anseio no meu coração. Mas nós temos que nos apegar ao que Abacuque disse primeiro. E ele não disse: aviva a tua obra. Não. Primeiro ele disse: ouvi a tua palavra. Oh, glória a Deus. Porque avivamento sem palavra não é avivamento, é movimento.
Se nós queremos um avivamento, mas que não tem embasamento na palavra, nós teremos apenas bagunça, barulho. Mas o que eu gosto é que Abacuque diz: ouvi a tua palavra. É o que o apóstolo Tiago diz: sede cedos no ouvir, tardios no falar. É o que Jesus disse: ouça o que o Espírito diz. É o que Apocalipse mais prega: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque se o meu ouvido estiver sensível à palavra de Deus, então eu direi como salmista: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Se o meu ouvido estiver sensível à palavra, então eu direi: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, Senhor. Que Deus levante em nosso meio, que Deus levante em nosso tempo pessoas que estejam sensíveis à palavra de Deus, porque como o apóstolo Paulo diz, esta palavra ainda é a espada de dois gumes, que penetra entre a divisão da alma e do conhecimento, entre juntas e medulas. Esta palavra ainda dá vida a morto, esta palavra ainda coloca de pé quem está caído. Esta palavra, ouvi a tua palavra e temi. Nesse tempo que nós estamos vivendo, estamos sensíveis à palavra de Deus? Os nossos ouvidos estão sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus? E o que eu gosto é que quando Abacuque olha todo esse cenário, ele começa se perguntando, ele tem a resposta de Deus, não uma resposta desejada. Mas no capítulo 2, ele se coloca em posição de oração, ele recebe a resposta de Deus, ele ouve a palavra de Deus, ele diz que ouviu, então ele pede um avivamento, porque o seu ouvido está sensível à voz do Espírito Santo. Então ele encerra dizendo, no meio da sua crise: ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e não haja ovelha nos currais, nem gado no pasto, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei o Deus da minha salvação. Sabe o que Abacuque está dizendo? Mesmo que a providência acabe, se eu tiver o provedor, então nada terá acabado. Mesmo que a providência se esvai, se eu tiver o provedor, então eu terei tudo. Todavia me alegrarei. Quem adora Ele aqui essa noite? Orabaie calabassurelabaie calabassorialabaia. Eu sinto uma nuvem da glória de Deus sobre nós aqui esta noite. O provedor ainda está aqui, aquele que manda em tudo ainda está aqui. Ainda que me falte pão, mas não me falte Ele, então não me faltará nada. Ele é tudo, Ele é tudo, Ele é tudo. Ele ainda é maravilhoso, Ele ainda é Deus forte, Ele ainda é Pai da eternidade, Ele ainda é príncipe da paz, Ele ainda é alfa, Ele ainda é ômega, Ele é princípio, Ele é o fim. Quem pode adorar? Solta o louvor em nome do Senhor Jesus. Urabaie calabácia. Quem pode ficar de pé comigo em nome do Senhor? Selabaie calabás. Ele é, Ele é, Ele é, Ele é na sua vida, Ele é na sua história, Ele é na sua família, Ele é no seu ministério, Ele é na sua casa. Que falte tudo, mas que não falte Ele, Ele é. Amor de tal maneira, porque se entregou em meu lugar.
cravos transpassando suas mãos, os cravos transpassando os seus pés. Jesus ensanguentado morreu por meus pecados, viveu por me amar.